Quantos vieram aqui hoje para ouvir uma palavra de Deus para o seu coração? Dá um glória a Deus então aí. Glória a Deus. Irmãos, eu te convido a abrir a sua palavra, a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2. Nós leremos o versículo 12 até o versículo de número 17 da Sagrada Escritura. E veremos aqui a história de duas famílias. Nós veremos aqui, na verdade, a história de dois irmãos que tiveram uma rica oportunidade e depois de um que basicamente se tornou um terceiro irmão nessa família e teve a mesma oportunidade e agarrou a oportunidade. Eu gosto de crer, gente, quando você posiciona aí o aplicativo ou abre a Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, eu gosto de crer que todo culto é uma oportunidade. Oportunidade de adorar, amém? Oportunidade de ofertar, de ver amigos, de abraçar amigos, de sentir o calor da igreja, mas acima de tudo, é a oportunidade de glorificar a Deus e escutar a voz dEle e um direcionamento para a nossa vida. E tomara e queira Deus que Ele hoje tenha preparado um direcionamento especial, essa é a minha fé, para a minha família e a tua, para a minha vida e para a tua vida. Amém? Vamos ler juntos esse texto? Diz assim a Sagrada Escritura, capítulo 2, versículos de 12 a 17. Diz assim: os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão. Diga aí no seu lugar, garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita. E tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser. O servo do sacerdote dizia: não, você tem que me entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Querido Deus e Pai, lida está a Sagrada Escritura. Queridos irmãos, o cenário aqui é o seguinte: nós temos um velho sacerdote importante na história. É o homem que vai preparar e discipular o mais importante dos juízes, o profeta Samuel. O homem que vai vivenciar, Samuel é o homem que vai vivenciar a transição do período dos juízes, que mesclavam uma organização sacerdotal com uma organização teocrática política. Até aqui não tinham reis em Israel.
E isso findará em Samuel. E quem vai preparar esse homem, quem vai comandar e ensinar os primeiros passos desse grande sacerdote, desse grande profeta, é Eli. E esse homem tem 2 filhos. E o primeiro versículo que eu li adjetiva esses 2 filhos como malignos. Eles eram homens malignos. E esse trecho da Bíblia que eu li, explica um pouquinho dessa malignidade. Mas se você ler um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, ou seja, o contexto deste trecho que eu li, você vai perceber que esses meninos aqui, Ofni e Finéias, né? Fica aqui, Diego, uma dica interessante aí. Eu sei, já escolheu Arthur, né? Mas, caso mude de ideia, Mazinho, Ofni e Finéias é 2 nominhos bem interessantes. Não sei por que eles estão sorrindo ali, mas 2 filhos do profeta Eli, 2 encrenqueiros, 2 bagunceiros, 2 homens que notadamente não faziam ideia do valor e da importância de estar na casa do Senhor. Quem sabe você está aqui hoje e você conhece a importância do que é estar na casa do Senhor. Quem sabe você está aqui hoje e o teu coração é ferido. Por quê? Por pessoas, por ter conhecido pessoas que, assim como esses 2 filhos de Eli, não honravam o significado e a importância do que é estar na casa do Senhor. Estar na casa do Senhor é pagar um alto preço. Estar na casa do Senhor é carregar nos ombros um nome. Ser cristão, irmãos, como o Bruno pregou aqui no domingo anterior, essa expressão cristão que nos denota, ela nasce porque no primeiro século, pessoas que pareciam e faziam o que Cristo havia feito, receberam esse apelido, os pequenos cristos, e aí depois se cunha essa expressão, cristãos. É pesado carregar esse termo nos ombros. É pesado carregar esse termo, irmãos. E muitos não honram esse carregar. Muitos estão, talvez, aqui hoje e tem raiva da igreja. E tem raiva da instituição. E tem raiva, talvez, de uma denominação. Mas na noite desse dia, eu ouso tentar contrariar esse sentimento que talvez você carrega no peito. Porque ainda hoje, ninguém me convenceu de uma decepção que tenha tido origem no Cristo da igreja. No Jesus que é adorado aqui nesse lugar. Se você observar direitinho, assim como nessa história que eu relato para vocês aqui hoje, dos 2 filhos de Eli, todas as decepções que eu e você já tivemos tido contato ou notícia na igreja, elas tiveram origem num homem, assim como eu, assim como o pastor Álvaro, assim como meu amigo Rafael, assim como minha esposa, assim como nós, cada um de nós, pecadores, carentes da graça de Deus, e completamente humanos, e completamente capazes das maiores coisas boas ou das maiores coisas terríveis, porque dentro de nós carregamos a potencialidade humana para o bem e para o mal. E aquilo que a gente alimenta é aquilo que vai marcar o nosso caráter, a nossa vida. Aquilo que a gente alimenta é aquilo que vai fazer parte das nossas escolhas.
E aquilo que a gente escolhe fazer, aquilo que a gente escolhe ser, é que vai marcar a vida das pessoas que nos conhecem. E cada um de nós que já se decepcionou com a igreja de Cristo, nunca se decepcionou com o Cristo da igreja. Apenas com alguns Ofinis ou Finéias. Homens que, como esse, tiveram uma rica oportunidade. Meu irmão, talvez hoje seja uma linda oportunidade de Deus na tua vida. Hoje, de ter contato com um louvor, com um versículo, com uma criancinha aqui, fazendo uma graça, uma brincadeira. Talvez, pastor, mas eu não estou entendendo essa palavra. Eu vim aqui hoje só por causa do meu netinho, só por causa do meu filhinho, só por causa do meu sobrinho. Eu vim aqui hoje só porque me disseram que ia ter uma homenagem para a mamãe e eu vim para cá. Irmãos, essas são as desculpas que a gente vai criando, mas em noites como essa, o Espírito Santo de Deus costuma pegar o nosso coração e não largar nunca mais. Nunca mais. Dezenas de histórias assim já aconteceram. Ofni e Finéias eram pessoas que tiveram oportunidades, igual eu e você temos nessa noite. E eles, gente, eles trocaram a presença de Deus pela presença de algo que hoje é uma marca na nossa sociedade, que é a presença da vida banhada e repleta de prazeres. A marca de Ofni e Finéias é a marca desse nosso tempo. O garfo de 3 pontas e o prazer que não conhece limites. Deixa eu explicar isso para você. Eles entendiam, dentro das ofertas que eram dadas, que a gordura era o símbolo maior de prazer. Talvez você, que é um apaixonado por churrasco, entenda melhor essa pregação. O Rafael já deu aquela risada. O Rafael, irmãos, fica amigo do Rafael, gente. Se você não é amigo, faça igual o Sérgio. Sérgio é uma das pessoas mais inteligentes, pastor Álvaro, dessa igreja, porque ficou amigo do Rafael. O Rafael tem um espaço gourmet na casa dele, gente, e ele é um perito fazedor de churrasco. Olha aí, Jefferson. Rafael, maravilhoso. Rafael, Ofni e Finéias, eles entendiam isso daqui. Preste atenção nisso. Dentro da tradição israelita, dentro dessa adoração, eles entendiam que a melhor parte da oferta, da carne, era a gordura. E eles compreendiam então que o sacerdote, os levitas, eles só poderiam pegar um pedaço daquela carne para se alimentar. Por quê? Porque todas as outras 11 tribos tinham terra, criavam animais e cultivavam nessas terras e tinham do que se alimentar. Mas os levitas, os membros dessa família, dessa tribo, eles se alimentavam das ofertas que eram trazidas ao templo. E o costume é que quando eles traziam uma oferta de carne, e essa oferta estava sendo cozida em um das panelas, ou marmitas, ou caldeirões, né? Quando essa carne estava sendo assada ou cozida, eles pegavam um garfo e com esse garfo tiravam um pedaço dessa carne. Porém, a orientação eles só poderiam tirar a carne depois que a gordura já tivesse derretido, Jefferson. Por quê? Porque eles compreendiam, dentro do simbólico e dentro da cultura deles e dentro da tradição deles, que aquele cheiro gostoso da gordura subia com uma fumaça cheirosa aos céus, e aquela fumaça cheirosa era uma oferta de amor para Deus, para o Senhor, para Jeová. E quem já participou de um churrasco cheiroso aí, dá um glória a Deus. É ou não é, gente? Quando a gordurinha da picanha está derretendo na grelha, é ou não é gostoso o cheiro, gente?
Então esse povo aqui, Maria, entendia que quando esse cheirinho maravilhoso, essa fumaça gostosa estava subindo, essa oferta precisava ser dada para Deus. Por quê? Porque aquela era a parte mais prazerosa, aqui está a chave, a parte mais prazerosa daquele alimento. Aí chegam nossas duas personagens, Ofni e Finéias. Esses dois meninos, então, malandramente, chegam e falam: não deixa a gordura derreter não, peraí, eu quero o meu pedacinho da picanha com gordurinha. Aí um deles interrompeu, eu li isso aqui, pastor, eu não escutei isso quando eu li, lê de novo em casa, eu li aqui. Um deles tentou interromper Ofni e Finéias, e ele respondeu como? Não me interrompa. Por quê, irmãos? Olha para cá, presta atenção. Porque estes rapazes não admitiam uma vida sem o que no entendimento deles era o maior prazer da vida deles. Essa é uma marca do nosso tempo. O nosso tempo não admite uma vida com limites. A nossa sociedade, os jovens de hoje, os jovens pais de hoje, não admitem ausência de prazer. Não conseguem construir ou pensar numa vida com ausência de prazer, com a construção de limites. Mas o ensino que a Sagrada Escritura traz para nós, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, é impossível adorar a dois senhores. Ou você adora o teu ventre, ou você adora o teu coração, ou você vive uma vida escravo dos prazeres, ou você vive uma vida debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Os dois é impossível. E Ofni e Finéias aqui fizeram a sua escolha. Eles decidiram, Helder. Eles decidiram. E eles pegavam o garfo e eles arrumavam até briga, mas eles não admitiam ficar longe da gordurinha da picanha deles. O prazer. Eu te desafio a pensar nessa noite, meu irmão. Os membros da igreja, os irmãos que nos visitam, todos. Eu pergunto para você, eu pergunto para mim: ei, homem, ei, mulher, qual é o prazer que limita a tua vida com Deus? Qual é o prazer que está te escravizando? Qual é o prazer que determina a tua agenda da semana? Qual é o prazer que na hora de decidir, de escolher, você escolhe ele e não escolhe o Senhor? Eu escolho ele e não escolho o Senhor. Ei, crente, não é só novo convertido que está correndo esse risco, não. Ei, crente, todos nós estamos correndo esse risco. Porque o prazer, o cheirinho daquela gordurinha, ela toca no nosso coração e vai tocar até o derradeiro dia da nossa vida. Deus nos chama nessa noite para fazer uma escolha. Deus nos chama nessa noite para tomar uma decisão na nossa vida. Ofni e Finéias são uma marca disso. Eles, irmãos, são uma marca de algo terrível. Eles chegam para aquele homem e dizem: vocês têm que me entregar a gordurinha. Vocês têm que me entregar o meu prazer. E aí, a boca fala, do coração está cheio, né? E aí, querido Ivanil,
eles revelam o coração quando dizem assim: se vocês não me derem, eu vou tomar a força. Vou repetir, guarde isso. Se vocês não me derem, eu pegarei a força. E esse é o meu segundo ponto aqui hoje. Onde você tem colocado a tua força? Pastor, mas eu não sou forte, eu sou fraco. Pastor, eu não sou um exemplo de força, de domínio próprio. É um engano, irmãos, que o diabo quer colocar no nosso coração. Você é forte sim, você tem talentos sim, Deus pode te usar muito nessa vida, sim. Pastor, mas eu ando com dificuldade, eu tenho um problema assim, um problema assado, irmãos, nós somos o que somos, e sendo o que somos, mesmo sendo o que somos, Deus deseja nos usar. Deus é poderoso, irmãos. Ele pode salvar quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, mas Ele escolheu usar as pessoas. É você que Ele quer usar. Ei, crente, é você que Ele quer usar. E é a tua força que Ele está buscando. Em noites como essa, quando as pessoas se rendem completa e totalmente a Cristo, completa e totalmente ao Espírito Santo, você não faz ideia do que Deus pode fazer a partir da tua vida. Mas o que você tem feito com a tua força? Como você tem empregado a tua força? Pastor, eu sou só um. Meu irmão, as formiguinhas também são pequeníssimas unidades, mas elas fazem coisas incríveis. As abelhinhas também são pequeníssimas unidades do nosso bioma, mas elas fazem coisas incríveis. Por quê? Porque de alguma maneira Deus as criou para usar a combinação das suas forças. Deus quer usar a tua força aqui neste lugar, aqui nesta comunidade, aqui nesta igreja. Esse talento que Ele colocou aí só dentro de você, Ele quer usar, mas para isso você precisa aprender a lidar com os teus desejos, com os nossos desejos, com os nossos prazeres. Você precisa aprender a viver os limites, você precisa encontrar prazer para além dos prazeres dessa vida e encontrar o prazer maior, o prazer na presença do Espírito Santo de Deus. Ofni e Finéias, irmãos, são um exemplo maligno, como o próprio texto bíblico os adjetivou. Mas eu termino a palavra de hoje dizendo que lá no início do capítulo 2, vamos ler juntos comigo? Volta aí no capítulo 2, o primeiro versículo, somente a primeira sentença, somente a parte A do versículo. O que está escrito lá? O que está escrito? Capítulo 2, versículo 1. Somente a primeira frase, o que está escrito? Então, Ana orou. Dá um glória a Deus aí. Meu irmão, nós estamos aqui diante de uma mãe que mudou uma sociedade. E ela faz isso como? Como, gente? Com o joelho dobrado. A posição de maior autoridade de um ser humano. A maior posição dessa terra. Não são as cadeiras lá de Brasília. Não são as cadeiras das regiões que a gente julga que são poderosas. Não são as cadeiras daqueles que usam togas. A maior posição de autoridade desse planeta ainda é quando um crente se dobra e dobra o seu joelho e coloca a sua família diante de Deus. E estamos aqui diante de uma sociedade que será mudada, porque uma mãe dobrou o joelho. Ela era estéril
Inclusive ser mãe para ela era algo no campo do impossível. E ela ora. E ela vive o impossível. Quem está nesse lugar e acredita que Deus vai fazer você viver o impossível ainda este ano, dá um glória a Deus então, gente. Meu irmão, ela orou, e eu digo para você nessa noite, a esperança precisa nascer nas nossas orações. A esperança precisa nascer a partir dos nossos joelhos dobrados. Porque enquanto alguém vai ler aqui o livro de Samuel e vai dar destaque a essa história maligna que estava acontecendo, eu escolho ler esse mesmo livro de Samuel e dar destaque a outra história linda que estava acontecendo. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. O tempo todo, histórias malignas estão acontecendo de maneira paralela a histórias incríveis, milagrosas e maravilhosas. Essas histórias estavam acontecendo junto, pastor Álvaro. A história de dois homens malignos, que desagradavam a Deus, que desonravam seu pai, que envergonhavam seu pai, Ofni e Finéias, mas em paralelo, no mesmo tempo e espaço, estava acontecendo uma outra história, a história de um menino chamado Samuel. Um menino lindo, um menino maravilhoso. Novinho, ele já escutava a voz de Deus. Ei, jovens, ei, adolescentes, sim, é possível ser um adolescente, ser um jovem e ser cheio do Espírito Santo. Sim, é possível ser uma criança e ouvir a voz de Deus. E esse menino conta pra gente essa história. E onde nasce essa esperança? E onde nasce essa história? No joelho de uma mãe dobrado. Na palavra profética de uma mãe que não desistiu daquele lugar, não desistiu daquele filho. Ela nem tinha ideia, irmãos, do que ela estava fazendo, mas enquanto ela estava dobrando o joelhinho dela, humildemente, só pedindo um filhinho, na verdade, ela estava orando e Deus estava concedendo a ela algo muito maior do que ela imaginava. Ela achava que estava pedindo só um filho, mas Deus estava dando para ela um líder que ia mudar a história daquele lugar. Que os teus filhos mudem o nosso queimados. Que os nossos filhos mudem a nossa queimado. Ei, meu irmão, para de se preocupar com a escola que você vai mandar teu filho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não me preocupo mais com a escola que eu vou mandar as minhas crianças, que eu já até coloquei. Por quê? Porque eu vou preparar as minhas crianças para encher aquela escola do Espírito Santo de Deus. E o que a gente faz lá em casa, e o que a gente faz aqui, nesse lugar, sempre será maior o que a sociedade está fazendo. Nós é que vamos colocar fogo na sociedade, no melhor dos sentidos. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, mais Anas sejam levantadas, e aqui no sentido mais amplo, que que você, que nós todos tenhamos a coragem dessa mulher, a coragem de abrir mão dos prazeres, de abrir mão dos seus limites, daquilo que é só prazer. Pastor, você está dizendo então que eu não posso vivenciar um prazer? Meu irmão, hoje eu comi um dos melhores churrascos da face da terra, que é o churrasquinho feito pelo meu sogrão. Olha aí. Cadê o glória a Deus, gente? Ah, minha mulher é quem dá o maior glória a Deus. É a maior fã do meu sogro, é a minha mulher. Não estou dizendo que você não pode viver prazeres. O que eu estou te dizendo é que eles não podem dominar você. Eles não podem desenhar e decretar o que é a tua vida. Quem vai desenhar e decretar o que é a tua vida é a Sagrada Escritura, é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus que tem nova vida para mim e para você. Eu termino essa palavra, irmãos, dizendo que toda oração com fé é um lindo louvor ao Deus que promove viradas incríveis e maravilhosas na minha e na tua vida. São 19h30 e eu quero orar hoje aqui por aqueles que acreditam em viradas.
Amém ou não? Quem acreditar aqui acredita em virada, gente. Deus é o Deus das viradas. Eu vou ler para você, olha aqui, ó. Eu vou ler para você, olha a oração dela. Vê se a oração dela não é a oração de alguém que profetiza a virada, ó. O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. Por quê? Porque o Senhor é Deus da sabedoria, o Senhor é Ele que pesa a sua balança todos os feitos de todas as pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Olha a virada aí, olha a virada aí. O arco do forte é quebrado e o fraco é revestido de força. Versículo 5: os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perdeu o seu vigor. O Senhor é quem tira a vida, o Senhor é quem dá a vida. Ele faz descer a sepultura e Ele faz subir. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece. O Senhor humilha, o Senhor exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte do lixo, para o fazer assentar entre os príncipes do seu povo. O meu Deus é um Deus de viradas, é um Deus que promove viradas. Então nessa noite eu convido você a escolher, a decidir quem somos. Somos Ofni e Finéias? Nossa vida é pautada só pelo que nos dá prazer? Nossas agendas são só o nosso prazer? Ou nossa agenda é o Senhor? Ou nossa agenda é o Senhor? Que no nome do Senhor Jesus Cristo, a história de Ana, a história da família de Ana, da história de Samuel, venha ser uma marca forte na minha e na tua vida, venha ser uma marca forte no meu e no teu coração, e que no nome do Senhor Jesus Cristo, a história de Ofni e Finéias fique de lado na nossa história na noite desse dia. Convido você a fechar os seus olhos e a curvar a sua cabeça, no nome de Jesus. Querido Deus e Pai,